Salve, salve, meus caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Primeiramente, quero agradecer vocês pela essa virtude, né? De doar o tempo de vocês assistindo aqui os vídeos do canal e essa coragem que vocês têm de continuar comigo aqui já todos os dias das vossas vidas. Gratidão, gratidão. No último vídeo eu falei das pessoas que coragem não é só relacionado a enfrentar o medo, mas de enfrentar aquelas situações que eu disse, enfrentar a preguiça, o desânimo, enfrentar as perseguições, enfrentar os poderosos, enfrentar às vezes até a própria morte, né? Assim como Jesus enfrentou a cruz. E hoje eu vou falar, pessoal, de dois homens de coragem que faz parte da minha história, né? Já contei lá, se você pesquisar lá, João Canuto, aqui no meu canal, vai encontrar que eu contei a história do meu avô, que foi um sindicalista, que as pessoas falaram que ele lutava pelos pobres, mas depois que eu fui estudar, ele lutava pelo que era certo, pelo que era direito, porque muitas vezes meu avô sofreu perseguição de pessoas que estavam agindo de má fé errada, né? E meu avô teve que ficar do lado do cara, o proprietário da fazenda, o proprietário, porque meu avô viu uma lei e falou, não, o cara tá certo. Então meu avô, ele lutava pelo que era certo, pelo que era justo, né? Então ele lutava contra as injustiças, né? Então o que acontece? Diante da situação, meu avô, João Canuto, ele foi levado numa fazenda porque o trabalho dele lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Mari estava incomodando o sistema, né? E o pessoal já tinha ameaçado ele de morte, não tinha dado certo, já tinha tentado atropelar ele não desistiu, já tinha posto a apelido nele, João Queimado, João não sei o que, João Papau, tudo, e ele não desistia. Então um grupo de fazendeiros chamou ele na fazenda, já contei essa história lá, mas vou repetir porque o tema hoje é coragem. Chamou ele na fazenda, e daí, era ali uns 10 fazendeiros, os caras poderosos da região, chamaram ele na fazenda, e estava liderado por um cara que é meu conhecido chamado Nené Simão. Então levou ele na fazenda, chegou lá, mostrou um curral cheinha de gado, 40 Nelore de primeira, 40 Nelore de primeira, né? Aliás, eu confundi a história, tava o curral cheio de gado pro meu avô escolher 40, tava o curral. As melhores Nelores lá da fazenda estavam lá para o meu avô escolher, 40 Nelore. E mais uma terra pré-comprada, sabe? 10 alqueires de terra pré-comprada. Que era só meu avô falou assim, eu abro mão do sindicato, não mexo mais com o sindicato, que daí ele já ia assinar o documento de compra da terra e doação para o meu avô. E mais as 40 reis que meu avô ia escolher lá. E meu avô pegou e disse, não. Continue com o que é de vocês, que eu vou continuar com a minha luta. Só foi uma atitude de coragem, né? Primeiramente você vê ali 10 alqueires de terra, que era difícil de construir, formadinho. 40 reis Nelore de primeira, né? Era aquilo para o meu avô tocar a vida e a partir daquilo enriquecer-se e não mexer mais com o sindicato. Mas ele teve a coragem de dizer não quero, muito obrigado. Segue aí com o que é de vocês que eu vou seguir com a minha missão. Então achei uma atitude assim corajosa e louvável do meu avô. Outra história é o meu avô Sebastião Vieira Santos, pai do meu pai. Meu avô, quando ele chegou lá para a região da Chibata, existia muitas terras lá que ninguém sabia que era dono, dizia que aquilo era do governo, dizia que era do estado, que não tinha dono naquelas terras lá, tudo. E lá num canto de mundo o pessoal começou a cercar 20 alqueiros, 30 alqueiros, 10 alqueiros, quem tinha coragem mais, cercava mais coragem, cercava. Às vezes tem pessoas que têm coragem de fazer coisa errada, né, apropriado do que é dos outros. E daí mediram lá, no caso começou a medir terra, daí os caras lá começaram a medir terra aqui, não, essa parte aqui tal é minha, essa aqui também é minha, porque esse é do governo, isso é de ninguém, depois nós conseguimos a escritura. Aí foi lá pro meu avô e falou, seu Sebastiãozinho, o senhor tem aí esses meninos, o Pedrinho, o Serafim, o João, e o outro João também, o João Tobinha.
Cerca um pedaço de terra pro senhor aí, ó. Isso aí é do estado, isso aí não tem dono não, isso é do governo. O governo nem tá aí, cerca um pedaço. Eu falei assim, não, não vou. Mas por que você não vai? Porque não é meu. Mas que não é seu, tá todo mundo cercando, tá todo mundo pegando um pedaço de terra, meu avô, mas eu não sou todo mundo. Se eles têm coragem de pegar o que é alheio, eu não tenho coragem de pegar. O que é meu, o que é dos outros, mas é do Estado, é do governo. Mas não é meu. Ô, seu Sebastiãozinho. Pô, seu Sebastiãozinho, o senhor não teve coragem de cercar um pedaço de terra do Estado, que era terra de ninguém, simplesmente pelo fato de achar que aquilo não era seu? Ou o senhor teve a coragem de dizer não para aquelas pessoas que estavam te orientando a tomar uma atitude que você não achava correta, seu Sebastiãozinho? Agora eu fiquei sem entender se o senhor é um homem medroso ou se o senhor é um homem corajoso. Por que o senhor não teve a coragem de cercar o pedaço de terra pelo simples fato de falar que não era do senhor? E o que não é seu, não é seu? Ou o senhor teve a coragem de falar não para aqueles caras, né? Teve a coragem de continuar pobre, teve a coragem de continuar sem ter um pedaço de terra por causa de um sentimento ético, por causa de um sentimento de honestidade, por causa de um sentimento de justiça. Que isso, seu Sebastiãozinho? O Sebastiãozinho, ele é muito bobo. O Sebastiãozinho é um otário, tá todo mundo cercando terra aí ele não cercou um pedaço pra ele. Ele foi um dos primeiros que chegou aqui. Pois é, rapaz, o Sebastiãozinho, ele é tolo demais, um homem sem ideia, rapaz. Por que o Sebastiãozinho, tá todo mundo cercou terra aí, ó, ele chegou primeiro, podia cercar terra, essa terra do Estado, moça, essa terra do governo, isso aqui não é de ninguém, não. Não é de ninguém, mas não é meu. E se não é meu, eu não quero. Ô, Sebastiãozinho, que velho corajoso, hein? Ei, João Canuto, que velho corajoso, hein? Podia ter pegado aquelas 40 reis, Nelói de primeira, pegado aqueles 10 alqueires de terra, e essas vacas parindo um ano, as novias perto de Amojá, parindo um ano, nasceria tantos bezerros, tanto. Pô, João Canuto, como você teve a coragem de falar não, velho? Hoje era pra sua família ser rica. Hoje era pro Genilson Oliveira aqui, tá lá no Pará, fazendeiro, contando história lá, olhando suas Nelores brancas. Como você teve a coragem, João Canuto? João Canuto disse não, né? Eu fico pensando, rapaz, 10 anos aquelas nuvias brancas parindo, crescendo, e o João Canuto comprando mais terra e mais bezerro nascendo, e ele comprando mais terra. Poxa, Genilson, você tá contando história lá no sul do Pará, agora fazendeiro. Mas o João Canuto teve a coragem de dizer não. Ele teve a coragem de continuar pobre, ele teve a coragem de continuar a luta, mas acreditando no quê? Na ética, na justiça, no que é certo, no que é honesto. Aí o Sebastião Vieira, meu vô também, como que eu tive 2 vô corajosos? Porque o Sebastião Vieira também já pensou, Sebastião Vieira, se o senhor tivesse cercado lá um pedaço de terra, 40 alqueires de terra lá, igual muito cercou, né, e dessa terra se eu tivesse aí vendido um pedaço, comprando vaca, e daí depois de tantos anos, 60 anos depois dessa história de terra, eu seria fazendeiro, herdeiro de fazenda no Pará e herdeiro de fazenda no Goiás. Mas vocês dois tiveram a coragem. Pessoal, as consequências de coragem, né? É encabulante, é cabulosa, né? Mas eu sou muito feliz de ter, né? Porque a grande herança que esses 2 velhos me deixou não foi terra, não foi ouro, não foi prata, não foi vaca, não foi galinha, não foi porco. A herança que esses 2 velhos me deixou é essa história linda e maravilhosa, essa história honrosa,
né, de pessoas que acreditavam na ética, na justiça, no que é certo e na honestidade. E claro, ter a coragem, né, de falar não diante dos sistemas de opressão, diante das situações que nos orientam a fazer aquilo que não é certo, a gente fazer aquilo que não é honesto, a gente fazer aquilo que não é justo. Então, gratidão, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Papai do Céu permitir. Fui, é claro.